Atualmente, as instituições de ensino superior adotam diferentes formas para selecionar seus docentes. Um bom currículo acadêmico é fundamental, mas não é tudo. Os 4 pilares de formação fazem a diferença: acadêmico, social, cultural e ético. O verdadeiro professor, seja ele da educação básica ou do ensino superior, deve estar comprometido com a formação pessoal e profissional dos seus alunos. Sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora de RH da Universidade Tiradentes, Márcia Cristiane Gouveia. Márcia, como é que vocês selecionam os professores lá na UNIT? Durante os meses de maio e novembro, geralmente nós divulgamos os editais, que são os provimentos externos. A gente fica colocado no nosso site e os professores daí eles têm acesso ao edital que informa o que é que eles precisam para poder fazer essa inscrição, né? Então, eles precisam apresentar o currículo Lattes e os documentos que comprovam essa experiência docente junto com a titulação de mestre e doutor. Agora, quais critérios pesam mais, digamos assim, Márcia, na escolha, na seleção desse professor? Nós fazemos uma avaliação do currículo Lattes, fazemos uma avaliação da titulação desse professor e ele estando apto, né, passando por todos os critérios, pré-requisitos estabelecidos no edital, nós marcamos uma banca didática, onde esse professor ele vai ter 20 minutos para poder fazer uma explanação sobre um assunto que já é pré-selecionado pela coordenação de cada curso, né, do curso que ele se inscreveu, e a partir daí a gente tem uma avaliação melhor de como esse professor ele se coloca em sala de aula, como ele explica o conteúdo para o aluno e como é a metodologia desse professor. Agora, existe uma espécie de estágio probatório, assim, um período de adaptação desse professor à instituição, às suas normas, até para vocês avaliarem se esse professor rende como vocês desejam, enfim? Existe sim. Esse professor, assim que ele entra na instituição, a gente faz uma integração com esse professor. Então, nós fazemos 3 dias de integração com eles, onde eles passam por informações gerais da instituição. Então, toda a questão do normativo, do PDE, do PDI, tudo é informado, é passado para esse professor. E logo após ele é capacitado. Então ele passa por uma semana da jornada pedagógica, que é tanto para os novos professores como para os professores que estão retornando do período de recesso. Então ele passa durante praticamente 2 semanas sendo capacitado, né, informado e tendo a sua avaliação, né, a partir daí começa a sua avaliação de como esse professor ele pode se desenvolver melhor e ele pode cada vez mais passar com a maior qualidade o conteúdo para o seu aluno. Seria uma espécie de prova, de teste para esse professor, Exatamente, né? É um momento onde ele tem para ele poder tirar as dúvidas, cada instituição ela tem seu método de ensino, né? Tem suas normas, então é um momento que ele tem para tirar essas dúvidas, para entender, até para poder aprender como utilizar o nosso sistema, né? Até para saber como é que utiliza o Magister, que ele vai utilizar, que é uma ferramenta que ele tem, que se ele souber utilizar bem, ele vai tirar, né, um grande proveito daquela ferramenta para o aluno. Então, ele é treinado e capacitado em todas essas áreas. Como é que anda a procura por uma oportunidade lá na UNIT, hoje em dia? Bem, como as pessoas já sabem, já conhecem os períodos que a gente lançou edital, quando começa esse período agora de outubro, o pessoal começa já a ligar para saber qual vai ser a data que a gente vai estar lançando. A gente, para poder facilitar e melhorar o acesso ao professor, a gente está terminando de montar um normativo de captação e seleção. Então, esse normativo ele já está praticamente pronto e ele visa melhorar o acesso do professor, né? Visa melhorar também o método e a maneira que esse professor vai ter de poder se inscrever e levar, né, o seu material para casa, né, para a instituição, no caso. Então, a gente vai
finalizar esse normativo, eu acho que agora, já no final de 2015, para que no próximo ano a gente já consiga colocar no site todas as áreas de conhecimentos que vão ter, né, a área vai ter vaga para que esse professor possa se inscrever e pelo próprio site ele já se inscreva, até porque a gente tem muito professor que se inscreve de fora. Então, o edital precisa entregar a documentação pessoalmente lá no nosso setor e a gente viu que isso é uma coisa que dificulta o acesso do professor de fora de outros estados que queira vir para cá. Então, com esse novo normativo, facilitando a inscrição dele pelo site, ele sabendo quais são as áreas, os cursos que a gente vai ter esse processo seletivo, já vai facilitar, né, a entrada dele na instituição, pelo menos o acesso à informação. Sem dúvida nenhuma. Agora, para a gente finalizar, Márcia, a instituição, ela oferece, ou ao menos incentiva, que esse professor se mantenha sempre atualizado, que participe de congressos na área? Como é que vocês veem essa questão? A instituição já, na entrada desse professor, como eu disse, ele já é recebido com a jornada pedagógica. Então, já é o nosso primeiro trabalho, né, que é realizado com as oficinas, com palestras para esse professor. E essa jornada, essa programação pedagógica, ela é extensa todo semestre. Então, durante todo o semestre, a gente vai fazendo capacitações por área, né, dividido pelas áreas, e fora isso, o professor ele tem um incentivo da instituição para poder se capacitar fora. Então, tanto em questão de congressos, de viagens, né, a instituição, ele traz para a instituição, né, a proposta dele de congresso que ele queira ir, a instituição avalia, se estiver dentro do que ele está lecionando naquele momento dentro da instituição, ele pode receber, né, esse benefício de poder ir para esse congresso, com a passagem aérea, hospedagem e tudo mais que ele precisar para que ele participe. Muito obrigada, Márcia, por sua presença, também. pela participação no programa desta semana, tá bom? Também, obrigada, gostaria de agradecer também o convite. Obrigada, Márcia. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Em nosso site você confere esta e outras edições do programa. O endereço está na sua tela. Muito obrigada por sua companhia e até a semana que vem.